Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Eu sou Semiramis, sou enfermeira obstetra, sou a coordenadora do Espaço Mãe do Corpo, né, do Instituto Mãe do Corpo. Eu estava querendo muito que chegasse essa aula. Essa aula de hoje, ela é uma aula que a gente começa a adentrar, né, de forma mais ampliada, de fato, no que se refere ao parto propriamente dito, né? Vocês tiveram uma primeira aula com a Ju, que trouxe essas questões políticas, a contextualização da obstetrícia de uma forma ampla, né? Acredito que todas tenham assistido, ou presenciar, ou online, ao vivo, ou a nossa gravação. A segunda aula com a Carol trouxe um pouco mais do universo da doula, né, contextualizou um pouco, e hoje a gente vai aprofundar mais essa questão, de fato, relacionada aos partos. Eu vou abrir aqui a apresentação, vocês me dizem aí, vou começar aqui a apresentar, vocês me dizem aí se está aparecendo para vocês, tá bom? Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Tudo bem, Nayane? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, gente, então, me apresentei para vocês, né? Esse ano eu estou completando 20 anos de formada. Desde sempre eu trabalhei na área da obstetrícia, né? Sempre foi a minha paixão, desde a graduação. Então, assim que eu me formei, eu fiz a minha pós-graduação. E agora, mais recente, eu digo mais recente, né? Porque o mestrado foi algo que eu fiquei durante muito tempo, avaliando se eu fazia ou se não fazia. Então, em 2016, eu fiz o mestrado, e eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho para vocês. Eu vou falar rapidamente o que foi o meu mestrado, porque eu acho que é importante que vocês saibam, né? Mas eu vou ver se a gente tem um tempinho nessa aula para eu falar de forma um pouco mais aprofundada sobre o que eu desenvolvi lá. Então, gente, no mestrado, durante a minha experiência de acompanhar partos, eu comecei a desenvolver uma habilidade de acompanhar mulheres em trabalho de parto sem realizar o exame de toque. Quando a gente trabalha em ambiente hospitalar, o exame de toque, ele é uma rotina, né? Então, tá lá, a gente precisa registrar no prontuário. Quando a gente vai fazer a avaliação do trabalho de parto dessa mulher, a gente vai falar do andamento do trabalho de parto, então a gente precisa registrar lá como é que está a dilatação do colo do útero dessa mulher. Então, essa informação da dilatação, ela faz parte do registro da avaliação do trabalho de parto, né? Como é que está o andamento do trabalho de parto. E de tanto observar as mulheres, eu comecei a desenvolver uma habilidade de perceber o andamento desse trabalho de parto a partir do comportamento dessas mulheres, a partir de como elas movimentavam o corpo, a partir de sinais físicos, o que a gente conseguia também observar no corpo dessa mulher, no comportamento dessa mulher. E aí eu fui para o mestrado para tornar esse método um método científico, né? Então eu descobri que vários outros profissionais no mundo inteiro também observavam alguns desses sinais. Então, em algum momento das aulas, eu vou apresentar para vocês esse método que eu desenvolvi, que é o método NIL, e que eu fiquei super feliz, porque eu tenho uma amiga que mora no Rio Grande do Sul, e final de semana passada ela foi dar aula num curso de doula, e quando ela falou sobre a importância da observação da mulher, uma das doulas lá falou que elas tinham aula lá no curso de doula do método NIL. Eu fiquei super feliz, porque eu já tinha tomado conhecimento, porque como é um trabalho que está publicado, né, as pessoas têm acesso no mundo inteiro. Então, é bem bacana, né, saber que o método está servindo de referência para ensinar outras pessoas a como identificarem o trabalho de parto. Então, o meu mestrado eu terminei em 2018, né, eu sou mestre em tecnologia, inovação e enfermagem. Foi lá que eu desenvolvi
esse método, né, que eu transformei o que era empírico, o que era observacional, em método científico. Hoje, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês ainda estão vendo a minha tela de apresentação? Sim. Pronto. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a humanização do parto, né? Vou falar para vocês sobre essa tão falada medicina baseada em evidências. Gente, a violência obstétrica eu coloquei aqui, mas eu decidi conversar sobre violência obstétrica com vocês na nossa próxima aula, que é daqui a 15 dias, tá bom? Então a gente vai aprofundar, vai discutir a violência obstétrica na próxima aula. Bom, então quando a gente fala de parto humanizado, as pessoas associam muito o parto humanizado ao parto na água, ao parto de cócoras, né? Então, existe uma percepção, uma conceituação, digamos assim, uma compreensão do parto humanizado como um parto natureba, né? Na verdade, a humanização do parto, ela vai muito além disso, né? A gente precisa compreender a humanização, porque às vezes a gente diz assim, lá no hospital tal, as mulheres podem parir na banqueta, por exemplo, né? E aí a gente associa, acha que lá tem parto humanizado. Então, eu queria esclarecer para vocês que o parto humanizado, ele está muito mais relacionado à assistência prestada à mulher e ao bebê. Então, o ambiente, ele é importante, faz toda a diferença, mas se o profissional que está assistindo o parto, ele é um profissional que não segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, não segue ali os protocolos, os procedimentos, esse parto, ele não é um parto humanizado. Então, o parto humanizado, ele não é um tipo de parto, né? A pessoa não tem... ela teve parto normal, aqueles parto humanizado, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Então, o parto humanizado, ele não é um tipo de parto, tá? Antes de adentrar, né, na questão, de fato, sobre o conceito da humanização, a gente ouve muito esse termo, porque é importante, o parto é fisiológico, o parto não é fisiológico. Então, eu queria destacar aqui, porque pode ser dúvida para algumas pessoas, e é importante a gente discutir esse conceito do que é fisiológico, né? Então, fisiológico, gente, é tudo aquilo que funciona de forma natural no nosso corpo. Então, quando eu digo que o parto é fisiológico, eu estou dizendo que o parto, ele não é um processo patológico. Hoje, muitas mulheres, quando engravidam, são tratadas como pessoas doentes, né? A gente, de fato, precisa ter um acompanhamento mais específico para uma gestante, é por isso que toda gestante precisa fazer, tem que fazer pré-natal, porque é possível, né, em algumas mulheres, essa gestação e esse parto, eles podem sair do fisiológico. Então, por isso que é necessário fazer exames, ter uma avaliação com o profissional mês a mês, né? À medida que a gestação vai avançando, essa avaliação ela precisa ser mais frequente. Então, quando chega lá no terceiro trimestre, as consultas passam a ser quinzenais, depois elas passam a ser semanais, e no finzinho da gestação, em alguns casos, as consultas elas passam a acontecer até com mais frequência, mais de uma vez por semana, né? Então, quando eu falo de fisiológico, eu estou me referindo a um parto normal, né, sem intervenções, e a gente também precisa considerar que o que é fisiológico é o que é mais seguro. Então, o parto normal, ele foi desenhado para funcionar. Quando a gente está acompanhando um trabalho de parto, é muito importante que qualquer intervenção, qualquer coisa que a gente faça que vá mexer naquela mulher, a gente precisa ter muita certeza de que o que a gente está fazendo vai trazer algum benefício. Então, um parto fisiológico, a gente precisa, o principal que o que a gente precisa ter é respeitar o tempo da mãe e do bebê. Então, normalmente, no parto fisiológico, o que a gente precisa fazer é proteger o ambiente onde aquela mulher está inserida, né, e fazer o que de fato é necessário. Então, manter aquela mulher alimentada, manter aquela mulher hidratada, então tem que lembrar de oferecer água para aquela mulher, né? É importante que o bebê seja auscultado, né, o profissional
quando ela entra na fase ativa do trabalho de parto, a gente vai já falar das fases do trabalho de parto, essa mulher, ela precisa ter um profissional técnico, né, ou médico ou enfermeiro, para ficar fazendo a ausculta desse bebezinho. Então, se está tudo bem, a gente vai acompanhar aquela mulher. Então, quando o parto está transcorrendo de forma tranquila, dentro do esperado, a gente chama de parto fisiológico, tá? E isso, a grande maioria das mulheres vai vivenciar uma gestação e partos fisiológicos. O que aconteceu é que nos últimos anos o parto ele deixou de ser visto como algo natural, fisiológico, e houve um processo que a gente chama de medicalização do parto, né? Acho que vocês ouviram a Ju ou a Carol falando sobre isso, mas hoje uma mulher quando engravida, normalmente ela é olhada de uma forma como se fosse uma bomba prestes a explodir, né? Então, o próprio pré-natal, na grande maioria das vezes, ele olha para aquela mulher e é um olhar para aquela mulher como se ela de fato estivesse, como se fosse uma bomba relógio, né? Essa é a definição que a gente traz, como se fosse uma bomba relógio que a qualquer momento pode vir algum problema. Então, o que a gente percebe é que existe uma necessidade urgente dos próprios profissionais que estão lá acompanhando o pré-natal para terem esse olhar, fazendo com que essa mulher se sinta mais segura, se sinta mais tranquila e confie no corpo, né? Confie que ela pode gerar um bebê e confie que ela pode ter um parto normal, porque se o profissional, né, ou quem está acompanhando aquela mulher começa a olhar para aquela mulher como se ela fosse ali uma bomba relógio, né, que pode surgir um problema a qualquer momento, muitas vezes a gente está fragilizando aquela mulher e ela, muitas vezes, ela perde a capacidade de... ela perde essa... Ela passa a não acreditar mais que ela pode ter um parto normal. Então, existe uma pesquisa que fala que 80% das mulheres, quando iniciam a gestação, quando descobrem que estão grávidas, 80% das mulheres desejam, né, querem ter um parto normal. Mas em algum momento da trajetória, algo acontece e, no final das contas, uma grande maioria dessas mulheres acaba indo para cesariana. Então, hoje, no Brasil, mais da metade dos bebês nascem por cesariana. E a gente sabe que uma parte, de fato, é por complicações, e a Organização Mundial da Saúde fala que em torno de 80% a 85% das mulheres pode ter um parto normal sem intervenções. Em apenas 15% desses casos, as mulheres talvez desenvolvam algum tipo de complicação. E, normalmente, assim, não necessariamente essa complicação, ela está querendo, ela vai necessitar de uma cesariana. Tem mulheres que têm algum tipo de complicação e ainda assim vão para um parto normal, né? Então, algo acontece aí no meio do caminho, que essas mulheres, algumas desistem e optam pela cesariana, outras, de fato, têm alguma complicação e acabam precisando de uma cesariana, e em outros casos, vocês vão ter uma aula também só para discutir sobre isso, mas tem muitos casos que a mulher é levada para uma cesariana com falsas indicações, né? Então, existem muitos mitos relacionados. Então, a gente ouve muito falar, bebê grande não pode nascer de parto normal, bebê com cordão enrolado no pescoço não pode nascer de parto normal, bebê de 4 quilos não pode nascer de parto normal, bebês que passam de 40 semanas. Então, tudo isso são mitos, né? E fazem com que o Brasil esteja lá em cima no ranking do país com o maior número de cesariana. Bom, e quando a gente fala de humanização do parto em si, a gente sempre gosta de trazer um conceito que é do Rick Jones, que é um médico obstetra, o nome dele é Ricardo Jones, né? A gente carinhosamente chama ele de Rick Jones. E o Rick Jones, ele trouxe um conceito que ele é muito utilizado pela grande maioria dos profissionais. Então, quando a gente fala de humanização do parto, a gente precisa respeitar 3 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar
é que a mulher, ela precisa ser a protagonista desse universo, né, desse momento. Quando eu falo de protagonismo da mulher, o que eu estou querendo dizer é que a mulher, ela precisa estar no centro. Tudo o que vai ser feito, a gente precisa olhar para aquela mulher. Então, precisa eu tomar alguma decisão, compartilha com a mulher, pede a opinião da mulher, então os desejos dela precisam ser respeitados, né? Então, o protagonismo da mulher é isso, é a mulher estar no centro desse cuidado, dessa atenção. Além disso, a gente precisa ter uma visão interdisciplinar desse processo. Então, é importante que essa mulher ela seja vista de forma ampliada, né? Não olhar para aquela mulher apenas como uma barriga que carrega um bebê, mas respeitar aquela mulher considerando a sua religião, considerando as suas questões emocionais, né? Considerando essa mulher, de fato, como um indivíduo todo, um indivíduo completo. E o terceiro pilar da humanização do parto é que todos os procedimentos, todo o cuidado realizado com essa mulher, ele precisa ser um cuidado baseado em evidências. Então, eu não posso pegar aquela mulher e dizer, eu vou botar essa mulher para parir em pé, porque eu, como enfermeira, tenho experiência que as mulheres que pariram em pé, o parto é mais rápido, né? Ou, não, eu vou empurrar aqui a barriga dessa mulher, porque é importante que o bebê nasça mais rápido. Então, durante muito tempo, os procedimentos da obstetrícia, eles ganharam força nesse sentido. Os profissionais trazendo as suas experiências pessoais e implementando. Mas a gente vai aprofundar aqui e eu vou falar para vocês como é que funciona essa medicina baseada em evidências e vocês vão aprender quando vocês estiverem lá atuando como doula e tiver alguma dúvida com relação a algum procedimento, eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem essas buscas hoje no Google, tá? Para saber o que tem evidência científica, ou então, assim, saber o que é indicado, o que é contraindicado. Quando a gente fala de protagonismo da mulher, né, só aqui para trazer aqui de forma mais pontual, então, a mulher deve ser respeitada em suas decisões e desejos. É preciso olhar a parturiente como sujeito e não mais como um objeto de nossas intervenções e determinações. E estar muito atento para a gente não estar praticando um humanismo superficial. O que é esse humanismo superficial? É o hospital, por exemplo, que pinta lá na parede, pinta a parede cor-de-rosa, por exemplo, ou orienta os profissionais orienta os profissionais, ensina esses profissionais alguns procedimentos de forma isolada, né? Então, é importante que, de fato, seja um conjunto de procedimentos para não ser só essa coisa meio de faz de conta. Às vezes a gente chega um profissional e tem ali uma fala mais mansa, é uma pessoa mais educada, e a gente acha que aquele profissional está agindo de forma humanizada, né? Quando a gente precisa saber que respeitar uma mulher é uma premissa básica, né? Se eu sou profissional e eu estou atendendo aquela mulher, eu preciso tratar todas as mulheres bem, eu preciso respeitar todas aquelas mulheres, né? Então, não é porque o hospital trabalha com humanização do parto que eu vou agora tratar aquela mulher com algumas questões mais pontuais, né? Então, a humanização, de fato, ela é algo mais amplo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem até aqui? Só a tela, os slides que eu acho que muda para você e para a gente não mudou. Ah, meu Deus. E agora? Continua do mesmo jeito, tá no terceiro slide, naquele que tem seu nome e aquela imagem. Não tá passando o slide pra gente. Passou agora. Passou? Então, Pronto. eu vou voltar aqui. Eu vou voltar os slides e vou passar aqui para vocês, tá? Quer dizer que tá nesse ainda que tem o meu nome. Tá nesse aqui ainda, né? Pronto, agora tá no seu nome. Tá.
Então, peraí. Gente, não sei por que acontece isso. Tá passando agora? Não vai para a apresentação, ele fica naquela mesma barra da semana passada. Tá, então deixa eu voltar. Tem que ir colocando manualmente. Tá, ok. Se isso acontecer de novo, vocês me avisam, tá? Porque eu gosto. É importante vocês olharem aqui o que eu estou falando, é mais fácil vocês acompanharem, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eu vou suspender aqui a apresentação e vou apresentar novamente. Agora passou? Não, tá do mesmo jeito, no mesmo slide. Continua sem passar? Sim, no mesmo slide. Coisa chata. Agora foi para o 6. Quando eu tiro, eu acho que eu vou ter que apresentar igual a Carol apresentou naquele dia, né? Alguém tentou entrar aqui. Assim tá passando, né? Assim tá. Quando bota na apresentação, não passa. Então, vamos assim, certo? Tentar mais uma vez. Tá passando? Não, continua, não deixa no slide. Ok. Bom, então aqui eu falei o que a gente vai conversar hoje, né? Aqui sobre a humanização do parto, sobre o parto fisiológico, só para vocês darem uma olhada aí nos slides, medicalização do parto, e aqui os 3 pilares da humanização do parto com relação ao protagonismo da mulher, certo? Então, ainda com relação ao protagonismo da mulher, a gente precisa evitar termos inadequados, né, como mãezinha, e a infantilização do discurso dirigido à futura mãe. É muito comum nos hospitais as pessoas tratarem as mulheres como mãezinha, né, e a gente questiona muito isso, porque muitas vezes esse chamar a mulher de mãezinha é um processo de infantilização, num momento onde a mulher está precisando assumir um papel de força, de transformação. Ela está num momento da vida dela onde ela está. Ela era um processo de transformação, então é importante dar esse empoderamento para a mulher. Quando a gente trata a mulher de mãezinha ou infantiliza esse processo, a gente está fazendo justamente o contrário, né? Então, quando a gente faz esse diminutivos, essas vozinhas melosas, né? Então, isso é uma das questões que a gente discute também com relação a esse protagonismo. E a mulher deve ser a figura principal, a gente falou sobre isso, né? Com relação à visão interdisciplinar, é importante, né, tratar o parto e o nascimento como um evento humano. Então, olhar para aquela mulher e considerar as suas questões emocionais, espirituais, questões físicas, né, as questões psicológicas e sociais. Então, é muito importante que eu tenha um olhar para essa mulher, percebendo as suas individualidades e as suas particularidades, né? Então, às vezes é uma mulher que tem uma crença diferente, né? Tem uma religião aí que é um pouco menos comum. Ela pode ser uma mulher que tem algumas questões emocionais, pode precisar de necessidades mais específicas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de considerar essa mulher como um todo, tá? Quando a gente fala de medicina baseada em evidências, gente,
A medicina baseada em evidências foi um movimento internacional que surgiu ainda na década de 80, quando as pessoas, né, na verdade, foi um movimento que começou pelas mulheres, não sei se foi a Ju ou a Carol que falou sobre isso, né? Mas as mulheres, em determinado momento, elas começaram a se sentir extremamente infelizes, né, e indignadas, né, nem infelizes, indignadas com a forma que estavam sendo tratadas dentro das maternidades. Então, além disso, observava-se um alto índice de mortalidade materna e neonatal. Então, houve esse movimento, né, de investigação. Então, houve um levantamento aí de vários estudos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, então, aqui como é que aconteceu a implantação da medicina baseada em evidências, né? Na década de 50, começaram a fazer a revisão de vários estudos, né? Mas nessa época ainda era muito difícil ter acesso aos estudos. Então, muitos profissionais passaram a realizar os procedimentos obstétricos conforme a sua prática, as suas experiências pessoais. E aí saiu uma publicação da revisão desses procedimentos, a gente viu aí, em 1989, né? Então, somente no ano de 1993 é que foi publicada essa revisão. Então, foram mais de 40 mil estudos sobre 275 práticas da assistência perinatal, e aí foi avaliado se os procedimentos que eram realizados na obstetrícia, de fato, eles funcionavam, né, e se eles eram seguros. Então, muitos pesquisadores estiveram envolvidos nessa área, né, aí tem um número, foram mais de 400 pesquisadores, e aí esses pesquisadores fizeram esse levantamento e, em 96, eles publicaram um trabalho que foi um resumo de todos esses procedimentos. Então, em 1985, foi publicado esse documento, mas ainda em língua inglesa. E em português, 10 anos depois, em 1996, é que foi publicado todos esses estudos em português. Então, a gente costuma dizer que quem ainda não atua com base em evidências científicas na obstetrícia está atrasado quase 30 anos, né? Então, desde 1996, a gente tem um documento que orienta a forma de atuação dos profissionais na obstetrícia. E aí, em 2005, foi publicado esse livrinho aqui, de capa azul, que ele se tornou um livro de bastante referência no mundo da obstetrícia, né? Então, ele é um guia para a atenção efetiva. Então, se o profissional tinha dúvida, ele tinha esse guia aí para orientar com relação a todos os procedimentos. Então, tinha todos os procedimentos. Então, esse livro, ele fala lá sobre a episiotomia, né, que é o corte na vagina, quando deve ser feito, quando não deve. Palavras sobre a manobra de Christelet, que é aquela manobra de empurrar a barriga. Falava sobre a importância do contato pele a pele. Então, todas essas questões, elas já são discutidas desde a década de 90. Então, não tem mais tempo para os profissionais estarem desatualizados com relação a isso, né? Já tem bastante tempo que essas informações estão aí. E agora mais ainda, porque a internet está no meio do mundo, né? E é bem fácil da gente ter acesso a essas informações. E como é que acontecem esses estudos? Só para vocês terem uma ideia, né? A medicina baseada em evidência, elas são estudos que a gente chama de randomizado. Como é que é randomizado? São estudos de forma aleatória. Por exemplo, eu sou uma enfermeira que atua há 20 anos na assistência ao parto. Então, se alguém quiser avaliar, como é que estão sendo atendidas as enfermeiras, as mulheres, como as mulheres estão sendo atendidas pelas Semiras. Então, se existe um estudo que vai ser feito no meu local de trabalho, eu e mais meia dúzia de enfermeiras ali,
a gente vai ter um resultado, né? Então, é diferente se eu pegar, por exemplo, um estudo, algum de vocês, acho que foi a Ana Thaís, falando sobre a realidade dela, né, no município dela. Então, se a gente pegar e fizer um estudo só da assistência lá como é que é o nome do teu município, Ana Thaís? São Bento? Acho que ela está aí O assistindo. município dela é São Miguel. São Miguel, eu só quero dizer São Bento. Pronto. Acho que ela está aí. Bom, então, se eu pegar um estudo lá de São Miguel, eu vou ter uma outra realidade. Então, é importante que os estudos eles sejam feitos de forma bem mesclada, né? Que eu pegue um estudo de um lugar, de outro, porque senão eu vou ter a realidade de um determinado lugar que é bem diferente de outro determinado lugar. Então, quando eu falo randomizado, eu vou fazer escolhas aleatórias desses estudos e vou fazer um levantamento. Então, é importante que esses estudos eles sejam realizados dessa forma. Então, a gente chama de estudos multicêntricos, né? Então, é um estudo de uma realidade de uma região do Brasil ou de outro país mais distante. Então, esses estudos eles precisam ser feitos considerando a realidade do mundo inteiro, para que a gente possa ter informações verdadeiras, tá? Então, os estudos que têm que são, de fato, considerados as melhores evidências científicas, são os estudos chamados de revisão sistemática. Então, quando vocês se depararem com estudos que são revisão sistemática, são os estudos que têm maior veracidade, digamos assim, tá? E um exemplo que a gente sempre fala desses procedimentos é a episiotomia. Gente, a episiotomia, ela foi realizada de forma indiscriminada. Quando eu estudei obstetrícia, lá no começo da minha formação, a informação que a gente tinha era: toda mulher que tiver parindo o primeiro filho precisa ser realizada a episiotomia. E isso foi assim durante muitos anos, e os estudos que se tinham sobre a episiotomia era qual é o instrumento mais indicado, qual é o melhor momento do corte, qual é o melhor tipo de fio para fazer a sutura, e não tinham estudos avaliando o comprometimento, né, o pós-episiotomia. Então, assim, não tinham estudos para avaliar de fato como é que as mulheres estavam depois de serem submetidas a esse procedimento. Então, hoje a gente tem vários estudos que mostram as complicações, as consequências, as graves consequências de mulheres que tiveram os seus perínneos cortados, né? Então, a gente tem uma série de complicações. Tem mulheres que ficaram com muita dificuldade com relação à sua vida sexual, tiveram, então, vida sexual comprometida, mulheres que tiveram problemas de dor, né, no períneo por muitos e muitos anos. Tem uma foto que ficou muito conhecida na internet, que circula quando se fala de violência obstétrica. Tem uma mulher que aparece a imagem dela da coxa, a episiotomia foi tão grande que foi até a coxa. Então, assim, tem vários números aí de infecções relacionadas à episiotomia. Então, de fato, nos últimos anos aqui foram feitos estudos mais ampliados, e hoje a Organização Mundial da Saúde fala que a episiotomia ela precisa ser feita de forma bastante cautelosa e que normalmente ela não, porque a justificativa para a realização da episiotomia é que ela abrevia o tempo de trabalho de parto, né? O parto acontece mais rápido, mas os estudos já mostram que essa abreviação é tão insignificativa que não justifica a realização de uma episiotomia, tá? Então, eu estou dando aqui só o exemplo da episiotomia, porque é um procedimento que é mais conhecido, mas são inúmeros procedimentos. A gente vai aprofundar, a gente vai falar de todos os procedimentos na nossa próxima aula. Bom, e aqui eu trouxe a imagem para vocês. Então, quem tiver aí com o celular e quiser testar, se vocês colocarem essa Cochrane Library é um site onde tem estudos científicos, onde vocês podem pesquisar quando vocês estiverem com dúvida de alguma coisa. Então,
será que ainda se indica manobra de Christelé? Quando é que se faz manobra de Christelé? É para fazer ou não é para fazer? A manobra de Christelé é aquela de empurrar a barriga da mãe, né? Então, vocês vão aqui na Cochrane, que é esse site, ele está aqui já traduzido, né? E aí, quando vocês entrarem lá na Cochrane, que vocês descerem lá na página, vai ter uma opção que é navegar por tópico. E aí, quando você olhar navegar por tópico, bem aqui no P, vai ter gravidez e parto. Como ele é um site traduzido, vai estar no P lá, tá? E aí vocês clicam aqui em gravidez e parto e vai ter uma infinidade de estudos, resultados. Então, para quem tiver interesse ou dúvida com relação a alguma coisa, esse é um site muito seguro que vocês podem pesquisar quando vocês estiverem precisando de alguma informação, tá bom? Vou abrir aqui o outro slide, que tem a continuação aqui da nossa aula. Só um momentinho. Tá passando o slide? Qual o slide que está aparecendo para vocês? Tá no primeiro slide. Curso de formação de doula. Isso. Não está aparecendo conteúdo, né? Não. Gente, é coisa chata. Bom, vamos voltar para cá. Bom, então, eu trouxe aqui alguns materiais para vocês. Eu vou até tirar aqui a apresentação para mostrar aqui para vocês algumas coisas, depois eu volto aqui para os slides. Vocês estão me vendo? Está aparecendo eu para vocês? Tá sim. Pronto, beleza. Bom, gente, então, hoje a gente vai conversar sobre a anatomia e a fisiologia do parto, um dos temas que a gente vai conversar hoje, tá? Então, eu trouxe aqui alguns materiais para vocês, eu trouxe aqui uma pelve, né? Trouxe aqui alguns instrumentos, e eu queria primeiro falar para vocês, algumas pessoas não sabem, mas quando a gente fala do aparelho reprodutor feminino, né, da nossa genitália, nós temos 3 orifícios, né? Então, nós temos um orifício, para quem é da área da saúde, já está mais familiarizado com isso tudo, mas eu gosto de falar sobre isso porque algumas pessoas ainda acham que o orifício que a gente urina é o mesmo orifício vaginal, né? Então, são orifícios diferentes. Então, é importante falar dessa questão anatômica. E aí, olhando para dentro, né? Para dentro desse aparelho reprodutor, eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem, tá? Então, só para vocês visualizarem aqui, a gente tem o útero, aqui é o fundo do útero, e aqui, essa parte mais embaixo é o colo do útero. Então, quando a gente fala de dilatação do colo do útero, a gente está falando dessa região aqui embaixo. Aqui é a entrada da vagina, tá? Então, aqui nós temos o útero, aqui o colo do útero, o fundo do útero, temos aqui trompas, direita e esquerda, e ovários, né? Direito e esquerdo. E existe um processo de adaptação, à medida que o útero vai crescendo, né? À medida que o bebê vai se desenvolvendo, esse útero ele vai ocupando outros espaços, e aí é muito comum no começo da gestação as mulheres referirem que que sentem ali, tanto no início da gestação, quanto quando a gestação está mais avançada,
as mulheres referem àquela urgência de fazer xixi, né? Então, elas aumentam a frequência de idas ao banheiro, porque o útero vai crescendo e ele vai comprimindo a bexiga aqui embaixo. Então, existe toda uma adaptação do organismo, né? Dos órgãos internos para adaptarem, para se ajustarem àquele bebê, aquele feto e aquele útero, né? Eu trouxe aqui essa informação da idade gestacional, porque algumas pessoas também têm dúvidas. Então, quando a gente fala de gestação, a gente divide essa gestação em 3 períodos, né, que são 3 trimestres. Então, tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Cada trimestre é composto por 3 meses. Na verdade, um pouquinho mais, porque tem aquela história, né, que a gestação ela não é exatamente 9 meses, ela é 9 meses e 2 semanas. Então, esse período total de gestação, a grande maioria das mulheres tem uma gestação que dura 40 semanas ou 280 dias. Então, se vocês forem calcular e multiplicarem 40 vezes 7, vai dar 280 dias. Então, é o tempo de duração aproximado de uma gestação. São 280 dias. E aí a gente tem essa divisão que a gente costuma fazer para facilitar. Às vezes a gente vai conversar com a mulher e ela não sabe se está qual é exatamente o mês ou qual é exatamente a semana. Então, tem essas informações aqui, eu vou deixar esse material para vocês, para facilitar, né, para quando vocês estiverem lá com a mulher e facilitar, por exemplo, saber reconhecer qual o trimestre, tá? Então, aqui nessa imagem tem, de forma mais específica aqui, quais são as semanas em cada trimestre de gestação. Gente, o trabalho de parto, quando ele acontece, existe uma série de hormônios que estão envolvidos nesse trabalho de parto, né? Então, existe um hormônio que é o hormônio mais conhecido quando a gente fala de trabalho de parto, que é a ocitocina. A ocitocina, ela é um hormônio que, à medida que a gestação avança, ela vai aumentando a sua quantidade no corpo da mulher. E muitas vezes existe uma briga, uma disputa ali. Se é uma mulher que está muito ansiosa, ela libera a adrenalina, que é um outro hormônio, e às vezes a adrenalina fica ali brigando com a ocitocina. Então, quando a gente está acompanhando aqui uma mulher, que é uma mulher que é mais ansiosa, que traz bastante medo relacionado ao trabalho de parto, normalmente é uma mulher que demora mais a desencadear o trabalho de parto, porque existe ali uma briga de ocitocina com adrenalina. Eles são hormônios que, quanto mais a adrenalina ela age no corpo da mulher, mais ela impede a ação da ocitocina. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer quando está acompanhando uma mulher durante a gestação é tentar trazer alguns itens, né, que façam com que essa mulher, no final da gestação, ela se torne, ela fique mais tranquila, então, trazer informação. Então, algumas mulheres, às vezes, precisam de mais informação do que outras. Então, é muito importante ter a possibilidade de dialogar com essa mulher, trazer diversos assuntos para serem discutidos durante toda essa gestação, para que essa mulher, na reta final, ela se sinta mais segura. E esse é um trabalho que deve ser feito por toda a equipe que está acompanhando aquela mulher. Então, se a mulher está tendo uma possibilidade de fazer um pré-natal com um bom profissional, vocês, enquanto doulas, terão um profissional aliado, né? Mas, muitas vezes, é possível que essa mulher, por exemplo, esteja sendo acompanhada por um profissional que não apoie o parto normal. Então, às vezes, a atuação da doula fica um pouco mais difícil, né? Existem mais desafios nessa atuação. Então, é muito importante deixar essa mulher tranquila para que o trabalho de parto, ele tenha essa possibilidade de desencadear de uma forma mais tranquila, tá bom? E aí, quando essa mulher começa o processo de contração, né? Então, vamos imaginar aqui que é uma mulher que está com uma gestação já mais avançada. A maioria dos bebês vai nascer a partir de 37 semanas.
Então, até 36 semanas, a gente considera ainda que é um bebê pré-termo ou prematuro, né? E a partir das 37 semanas é o período onde o bebê já está com o pulmão mais amadurecido e é quando, de fato, a gente considera que essa gestação ela é uma gestação a termo. E aí, nessa reta final, é possível que essa mulher passe a ter já algumas contrações. Então, a gente ouve muito aquela história, né, de, não era trabalho de parto, era falso trabalho de parto. Eu não gosto de utilizar esse termo falso, porque para a mulher, as contrações, elas são verdadeiras, elas estão incomodando aquela mulher, está trazendo desconforto. Então, quando a gente fala falso trabalho de parto, parece que a gente está desconsiderando o que a mulher está trazendo, né, de informação e de queixa. Mas, de fato, existem as contrações de treinamento e a gente precisa diferenciar as contrações de treinamento das contrações de trabalho de parto. As contrações de treinamento, elas são desconfortáveis, normalmente elas param quando a mulher muda de posição, são contrações de menor intensidade, mas a mulher só consegue identificar a menor intensidade com maior intensidade quando ela entra em trabalho de parto, porque quando ela tem a contração de trabalho de parto, ela diz, essa contração aqui, ela é diferente daquela que eu estava sentindo, né? Então, são contrações que têm duração mais curta, então, às vezes, duram ali 20, 30 segundos. Normalmente, quando elas vêm uma e depois outra contração, esses intervalos, eles costumam ser maiores do que 5 minutos, e elas não têm um ritmo, são bem irregulares. Quando são contrações de trabalho de parto, essas são mais dolorosas, normalmente elas não param, né? Então, às vezes a gente sugere que a mulher tome um banho, que ela dê uma caminhada, e normalmente, se for contração de treinamento, essas contrações param. Se for contração de trabalho de parto, elas não vão suspender, tá? São contrações de maior intensidade, são contração de duração mais longa. Normalmente, os intervalos das contrações de trabalho de parto, elas vêm 2 a 3 contrações em 10 minutos, e elas são contrações regulares. Então, se a gente começar a observar, elas estão ali de 5 em 5 minutos, daqui a pouco elas estão de 4 em 4 minutos, depois elas estão de 3 em 3 minutos, isso ao longo de horas, né? A gente sabe de trabalho de parto que duram 8, 12, 18 horas, então o primeiro bebê, normalmente esses trabalhos de parto vão durar, a fase ativa do trabalho de parto tem uma duração aproximada aí de 12 horas, tá bom? E aí, uma das informações que as pessoas costumam ter muita curiosidade quando iniciam o trabalho de parto é da dilatação do colo do útero. Então, essa imagem, ela é uma imagem que traz aí uma comparação, né, da dilatação do colo do útero. Então, tem aí umas imagens de frutas, eu vou só ampliar aqui para vocês verem. Então, ela compara aí, né? Coloca aí umas frutas para. É uma imagem interessante para a gente trabalhar com as mulheres para explicar sobre a dilatação, né? A gente tem esse material aqui didático, né? Que a gente chama ele de dilatômetro. E o dilatômetro, ele é um instrumento que facilita a educação perinatal. Então, é um material que a gente utiliza para a gente ensinar sobre a dilatação do colo do útero, tá? Então, a gente tem aqui 1 centímetro de dilatação até 10 centímetros de dilatação. Então, eu tenho aqui uma cabecinha de um bebê, né? Vamos fazer de conta que é uma cabecinha. E aí, essa cabecinha, ela precisa de 10 centímetros para nascer, tá? Quando a gente fala de abertura do colo do útero, né, existe essa necessidade de saber sobre a dilatação do colo do útero, mas, assim, eu tenho muitas histórias com relação a essa questão da dilatação, e eu queria trazer para vocês terem uma ideia de como essa questão da dilatação, ela pode ajudar, mas muitas vezes ela pode atrapalhar também uma mulher em trabalho de parto.
O colo do útero, ele dilata, ok, mas ele também passa por outras alterações, tá? Então, o colo do útero, muitas vezes, antes de dilatar, antes de abrir, ele é um colo do útero que ele fica amolecido. Eu vou mostrar aqui essa pele para vocês. Então, imaginem aqui, vamos imaginar que esse útero, ele é um útero bem grande, tá? Então, aqui a gente tem a pelve, tá? Aqui a síntese púbica é esse ossinho que a gente sente aí na frente do nosso pubis, onde é o monte pubiano, onde a gente sente na nossa vulva, né? A parte do lado de fora é onde a gente percebe os pelos pubianos, então a gente tem essa estrutura aqui, que é esse ossinho. Então, vamos imaginar que esse útero aqui, ele é um útero grande, tá? Então, quando o útero, ele vai aumentando de tamanho, esse biquinho aqui, que a gente viu lá naquela imagem, que é o colo do útero, ele fica virado para trás. É uma forma de proteção do corpo, né, contra a gravidade. Então, esse biquinho, ele tá bem fechado, ele tá longo, vocês estão vendo que ele tá aqui, é um biquinho comprido, e ele tá virado para trás. Então, quando a mulher ela é examinada antes do trabalho de parto, que o profissional faz o toque, por exemplo, esse colo do útero, ele é fechado, longo e posterior, ele tá virado para trás, tá? Então, essas são as 3 informações, normalmente, que os profissionais deveriam avaliar quando avaliam um colo do útero. É a dilatação, o apagamento, né, se ele é um colo que está longo ainda, né, então, quando ele vai apagando, ele vai ficando mais curtinho, à medida que a cabeça do bebê vai descendo. Então, à medida que se aproxima o trabalho de parto, esse colo do útero, ele vai ficando mais mole, ele vai ficando mais fino, e ele vai deixando a posição posterior, e ele vai voltando para o meio. Então, a gente diz que esse colo, ele sai da posição posterior e ele está centralizado. Esses são termos que vocês vão ouvir nos trabalhos de parto, quando vocês estiverem acompanhando o trabalho de parto, tá? Ou quando tiverem, de uma forma geral, quando estiverem estudando as fases do trabalho de parto. Então, quando o profissional avalia uma mulher em trabalho de parto, ou o enfermeiro ou o médico, doula, não faz exame de toque, tá? É muito importante que o profissional fale sobre isso. Ah, olha, o colo do útero já está bem molinho, já está mais curtinho. Às vezes não tem dilatação. Mas se eu digo para essa mulher, olha, senhora, está com nada de dilatação. Pode ser um balde de água fria para aquela mulher, né? Mas aquele processo de contrações de treinamento, aquelas contrações de início do trabalho de parto, elas fazem esse trabalho de amolecer, de deixar o colo mais curto, de centralizar o colo do útero, tá? E a dilatação, ela é uma consequência desse processo, mas ela não é a única informação relevante quando a gente fala de evolução do trabalho de parto, tá bom? Eu gosto de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, então, eu tenho um colo longo, tá? E fechado, tá? Então, vamos imaginar que esse trabalho de parto está evoluindo, está avançando, e essa cabeça, ela está descendo. Então, esse colo do útero, essa parte mais escura que é o colo do útero, tá? Então, esse colo do útero, a cabeça vai descendo, tá? Aqui então a cabeça, e aqui ela está com a bolsa está íntegra, né? Então, a gente está vendo que tem a bolsa na frente da cabeça do bebê, né? As membranas. E esse colo do útero, ele está dilatando. Então, por exemplo, esse daqui, ele é um colo que está bem mais fino, né? Diferente desse daqui, ó, que ainda está bem longo, né? E tá fechadinho. Esse daqui, ele já está bem mais aberto. Então, aquele é um colo do útero que já tem uma dilatação bem maior, né? A dilatação, ela é avaliada com a introdução desses 2 dedos. Então, esse aqui é um colo do útero, por exemplo, que está já apagado. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é um colo que está já afinando, mas ele ainda fica mais fininho, ó. Olha aqui como ele já está mais fininho, né? Então, ele vai ficando da espessura de um papel. Então, isso aqui é o apagamento do colo do útero, tá? Então, ele é um colo que afina,
né? Que à medida que ele vai encurtando, ele apaga e ele vai dilatando. Tá certo? Deu para entender sobre isso? Alguém quer perguntar? Tudo certo? Deixa eu olhar aqui o chat. Se tem alguma coisa. Vamos adiante? Sim, estava anotando aqui as coisas. Então, estou tão frustrada, gente, não poder ficar mostrando esses slides passando para vocês. Que coisa chata. Bom, uma outra questão que é importante a gente entender também é que o trabalho de vocês, o trabalho da doula, a gente estava falando dos hormônios, né? Então, eu falei dos hormônios antes de mostrar o slide, mas esse daí é o slide certo para a gente conversar sobre isso. Então, um dos papéis fundamentais da doula é quebrar esse ciclo da dor durante o trabalho de parto. Porque a doula, ela é a pessoa que vai ter a possibilidade de oferecer de forma mais eficaz métodos não farmacológicos para aliviar a dor dessa mulher. A doula é a única profissional que faz isso? Não. Qualquer profissional que está acompanhando uma mulher em trabalho de parto, ele deve cuidar do ambiente. Então, chegou no ambiente, precisa avaliar aquela mulher, é importante manter silêncio, é importante não acender uma luz de forma direta naquela mulher, então acender uma luzinha ali de forma mais indireta, manter ali um ambiente na penumbra, né? Tentar manter uma temperatura agradável no ambiente. Tudo isso vai contribuir para quebrar esse ciclo da dor do parto. Porque quando a gente traz iluminação, barulhos, uma circulação muito grande de pessoas, a gente traz uma agitação para o ambiente que, para a maioria das mulheres, eu não digo para todas, mas para a maioria das mulheres, pode fazer com que o trabalho de parto se torne mais desconfortável. Então, a mulher fica mais tensa, ela sente mais medo e ela sente mais dor. Então, é importante a gente quebrar esse ciclo, né? Então, quando a gente quebra esse ciclo do medo, tensão e dor, a gente diminui a adrenalina e promove o aumento da ocitocina. Então, a gente precisa olhar para aquela mulher e tirar a tensão, fazer com que ela relaxe, né? Ao invés de medo, a gente vai trazer palavras de conforto e fazer com que aquela mulher aceite, né? Procure aceitar melhor a vivência do trabalho de parto. E ao invés da dor, considerar que aquele dali é um processo que faz parte, né? Tem algumas frases que a gente gosta de dizer, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas assim, para fazer com que a mulher olhe para essa dor de uma outra forma. Fazer com que ela compreenda que as contrações, elas são responsáveis para trazer aquele bebê. Sem contração, não tem trabalho de parto, não tem parto, o bebê não nasce. Então, trabalhar a cabeça da mulher, não só durante o trabalho de parto, tá, gente? Eu estou falando aqui de trabalho de parto, mas isso é importante ser trabalhado com essa mulher durante toda a gestação. Então, fazer com que aquela mulher enxergue essas contrações por uma outra ótica, de um outro olhar, né? Sabendo que as contrações é que vão trazer o bebê. Então, é importante aceitar que elas fiquem cada vez mais próximas, que elas se intensifiquem, e a doula precisa estar presente para ajudar a mulher a vivenciar esse trabalho de parto, a atravessar essa jornada, né? Essa tempestade para algumas mulheres vai ser uma tempestade, para outras mulheres vai ser mais tranquilo. Bom, aqui eu também queria trazer para vocês, muitas pessoas utilizam o termo parto cesárea, né? A gente que trabalha com humanização do parto, a gente gosta de utilizar o termo ou parto normal ou por cesariana.
porque o parto, ele está associado a, a essa via de nascimento normal. A cesariana, ela é uma cirurgia. Então, é uma forma também da gente, quando a gente separa as coisas, é mais fácil as pessoas entenderem por que, que a gente está incentivando o parto normal, porque de fato, é uma outra experiência, né? Tem uma coisa também que eu gosto de falar aqui, pode ser que vocês escutem também em algum momento. Ah, a mulher passou não sei quantas horas em trabalho de parto, foi com cesariana, ficou lá sofrendo, né? Então, uma das coisas que a gente precisa mudar no nosso discurso é tirar esse nome sofrimento associado às contrações e ao parto, né? Porque é importante que a gente olhe para esse trabalho de parto com esse outro olhar. Se a gente olhar para o trabalho de parto com enxergando ali sofrimento, nós vamos ser as primeiras a dar para trás quando a gente estiver acompanhando um trabalho de parto que a mulher estiver sentindo muita dor, né? Então, a gente precisa acreditar na capacidade daquela mulher de parir. E é importante que a gente deixe isso bem claro para a mulher, porque a mulher precisa olhar para vocês e sentir em vocês essa força, né? Sentir na doula uma pessoa que está ali junto e que não está desistindo, ver vocês firmes e levando adiante faz com que aquela mulher, com que aquela mulher se fortaleça e também siga adiante nesse trabalho de parto, tá? Então, o parto normal, ele é um parto por via vaginal e pode ter intervenção médica, se for necessário, né? E a cesariana é um nascimento por cirurgia, indicado para situações bem específicas. Como eu já falei, vocês vão ter uma aula só para falar de cesariana, falar sobre as reais indicações de cesariana, então, hoje eu não vou me aprofundar, porque vocês vão ter uma aula para falar mais sobre isso, tá? Com a Vivian, que é médica. E aí eu trouxe só esse slide rapidamente para vocês, porque eu acredito que muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Então, os mitos e as falsas indicações de cesariana. Então, falta de dilatação não é indicação de cesárea, mulher da bacia estreita não é indicação de cesariana, mulher baixa ou alta, parto demorado, bebê passou da hora, circular de cordão, não está em trabalho de parto, não é indicação de cesariana, né? Em alguns casos, aquela mulher pode ir para uma indução de parto. Idade da gestante, se ela é muito nova ou se ela é muito velha, não é indicação de cesariana. Placenta madura, cesárea anterior também não é. Hoje a gente já tem várias mulheres que tiveram uma primeira cesárea que estão tendo parto normal depois de uma, de duas cesarianas. Pouco líquido e muito líquido também não é indicação de cesariana. Quais são os sinais de trabalho de parto? Não é regra, mas muitas mulheres vão sentir todos esses sinais, tá? Então, muitas mulheres, uma boa parte das mulheres vai apresentar perda de tampão mucoso. O tampão é uma secreção gelatinosa, parece um catarro, ele pode ser transparente, ele pode ser amarelado, ele pode ser rajadinho de sangue, amarronzado, como final de menstruação, tá? Então, a mulher pode perder tampão e entrar em trabalho de parto imediatamente, como ela também pode perder tampão e demorar para entrar em trabalho de parto. Então, perder tampão de forma isolada não quer dizer que é trabalho de parto. Mas uma boa parte das mulheres perde tampão pouco antes do trabalho de parto. Então, a gente considera como um possível sinal de trabalho de parto. Além disso, tem mulheres que têm afrouxamento intestinal, então tem mulheres que têm ali alguns episódios de diarreia, né, de fezes amolecida, então é muito comum mulheres no início de trabalho de parto informarem que foram no banheiro 2 ou 3 vezes, né, porque dá realmente um afrouxamento, aquelas contrações, elas irradiam, e aí o reflexo, como o útero, ele está ali colado no intestino, então as contrações uterinas, elas também refletem em contrações, em cólicas abdominais, normalmente dá vontade mesmo de fazer cocô, tá? Então é muito comum as mulheres relatarem essa vontade de fazer cocô ou de terem ido no banheiro 2, 3 vezes quando inicia o trabalho de parto.
Um outro sinal é a ruptura da bolsa, né? Então, muitas mulheres, existe um percentual ali em torno de 20% de mulheres que rompem a bolsa antes do trabalho de parto, mas uma grande maioria das mulheres rompe a bolsa já durante o trabalho de parto. Então, aquela queixa de perda de líquido, né? Essa queixa, é exatamente quando essa bolsa rompe, tá? Algumas mulheres referem uma pressão na região lombar ou no baixo ventre. Então, o bebê, vocês já devem ter ouvido um termo que as pessoas utilizam muito, o bebê está encaixado, o bebê não está encaixado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que acontece. Então, vamos mostrar aqui. A gente tem aqui a pelve, tá? E o bebê, durante toda a gestação, ele fica aqui dentro do útero e a cabeça do bebê fica boiando aqui, certo? Então, quando está perto do trabalho de parto, essa cabeça, ela entra na pelve, ela começa a descer na pelve, tá? Então, essa cabeça, ela não fica mais aqui soltinha, ela encaixa aqui na pelve. Então, quando o bebê faz essa descida, esse encaixe, a mulher ela vai sentir uma pressão aqui na frente, tá? Estão me ouvindo? Sim. A minha conexão caiu. Bom, então eu estava mostrando aqui o bebezinho para vocês, né? Que quando o parto se aproxima, essa cabeça ela entra aqui na pelve. Então, por isso que a mulher sente uma pressão aqui na frente, no osso pubis, né? Ou também sente essa pressão aqui atrás, na região lombar, tá? Então, é normal, é comum as mulheres relatarem esse desconforto, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Um outro sinal de trabalho de parto são contrações ritmadas. Eu falei lá para vocês lá atrás, né? Que as contrações, elas podem estar presentes antes do trabalho de parto propriamente dito.
Tem mulheres que relatam contrações ali a partir de 28, 30 semanas, já começam a perceber essas contrações, que são contrações de treinamento. Às vezes a barriga fica dura, mesmo sem ter nenhum desconforto, né? Mas as contrações de trabalho de parto, elas são contrações ritmadas, elas vêm e não vão mais embora. Então, quando uma mulher relata algum desses sinais para a gente, é muito importante que a gente peça para ela observar, por exemplo, por 1 hora, como é que as coisas acontecem. Então, a mulher entrou em contato com vocês, olha, eu estou perdendo aqui tampão, eu estou sentindo umas contrações. A gente pode dizer, observa por 1 hora, toma um banho, né? Observa por 1 hora e vê como é que as coisas acontecem. Normalmente, gente, 1 hora é um tempo apropriado para a gente fazer uma avaliação desse trabalho de parto, tá? Porque tem muita gente que tem medo de 1 hora e o bebê não pode nascer em 1 hora. São situações raríssimas, é possível, mas você pode dizer para a mulher, observe meia hora, né? Se você também está um pouco insegura, então você pode pedir para ela observar durante 30 minutos como é que estão essas contrações. Existem aplicativos, né? Existem aplicativos que ajudam na contagem dessas contrações, então, os aplicativos, eles podem ser instrumentos de trabalho para vocês utilizarem ou para vocês ensinarem as gestantes a utilizarem, tá bom? E quando a gente fala de métodos não farmacológicos, né, o que a gente está falando? Vocês vão ter no módulo presencial, vocês vão poder experimentar isso tudo aqui na prática. Então, hoje eu vou só citar para vocês os métodos não farmacológicos, mas alguns de vocês também já devem ter ouvido falar, já devem conhecer, né? Então, quando a gente fala de métodos não farmacológicos oferecidos pela doula, o que vocês podem oferecer para aquela mulher? Exercícios respiratórios, então, orientar que essa mulher respire de forma mais profunda, como uma forma de relaxar, né? Pode trabalhar com aromaterapia ou musicoterapia, então colocar músicas que aquela mulher goste. Durante a gestação, vocês podem orientar que elas criem uma playlist, né, para botar no momento do parto, apesar de que às vezes acontece da mulher escolher a música e na hora do trabalho de parto querer absoluto silêncio, tá? Mas muitas pessoas se beneficiam da música. Aromaterapia também é um tema que vocês vão ter aula, tá? No módulo prático. Então, é a utilização de aromas, né? De óleos essenciais específicos para ajudar no trabalho de parto. Vocês podem promover um ambiente tranquilo e acolhedor para aquela mulher, tá? Podem utilizar a bola de parto, vocês também vão aprender a forma correta de utilizar a bola de parto e alguns exercícios. Oferecer massagem para aquela mulher, muitas mulheres se beneficiam da realização de massagem na região lombar, né, que normalmente é onde as mulheres sentem mais desconforto. E oferecer para aquela mulher também um banho morno, né? Vocês podem utilizar a bolsa de água quente, é muito importante e é comum as doulas terem nas suas bolsas aquelas compressinhas quentes, né? Para utilizar durante o trabalho de parto, que pode ser colocada ou na região lombar ou na região do baixo ventre, costuma ajudar bastante nos desconfortos do trabalho de parto. E quais são as fases do trabalho de parto? Não sei porque esses pródromos aqui estão pintadinhos de azul. Deixa eu mudar aqui a cor dele. Ficou assim, não saiu não. Bom, gente, as fases do trabalho de parto são 6. Não é toda a literatura que traz dessa forma as fases do trabalho de parto, mas essa é a melhor forma da gente visualizar o andamento do trabalho de parto, então por isso que eu trago dessa forma aqui para vocês, tá? Algumas pessoas não consideram a fase de pródromos, mas é muito importante, porque os pródromos, que é aquela fase preparatória do trabalho de parto, muitas vezes ela é confundida com o trabalho de parto, então por isso que é importante a gente saber como é que são esses pródromos, para que a gente saiba o momento de pródromos e quando aquela mulher entrar em trabalho de parto, tá? Então, pródromos, fase latente,
Os pródromos é conhecido como falso trabalho de parto. A fase latente já é trabalho de parto, mas é a fase bem inicial do trabalho de parto. A fase ativa é quando as contrações estão bem próximas, bem regulares, normalmente é o período onde a mulher sente mais dor e desconforto. A gente vai ver de forma, já a gente vai ver de uma por uma, tá? Eu estou só lendo aqui para vocês. Depois da fase ativa, nós temos a fase de transição, que é uma fase ali do final da dilatação para o começo do período expulsivo. É uma fase que, em muitos livros, muitos autores, eles não consideram essa fase de transição, mas eu vou contar uma historinha para vocês que fez toda a diferença quando eu aprendi o que era fase de transição. Depois da transição tem um período expulsivo, que é quando a mulher começa, de fato, a ter puxo, aquela vontade de fazer força e botar o bebê para fora. E depois que o neném nasce, a gente precisa esperar a saída da placenta. O parto só termina com a saída da placenta, tá bom? Então, essa fase de pródromos, o que é que são os pródromos? São contrações irregulares e que podem durar dias. Eu conheço mulheres que começaram a ter contrações de pródromos com 35 semanas, por exemplo, e teve, inclusive, perda de tampão mucoso, mas ela sentia aquelas contrações de forma bem espaçada ao longo do dia, começava a fazer uma coisa, começava a fazer outra, as contrações sumiam, tá? Algumas mulheres nem percebem essa fase, nem sentem, nem relatam desconforto. Então, a gente ouve, às vezes, alguns relatos de parto, tem mulheres que dizem, eu nem percebi, não tive essa fase de pródromo, né? O meu trabalho, quando começou, já foi realmente ali no olho do furacão. A segunda fase, que na verdade é a primeira fase do trabalho de parto, né? É a fase latente. A fase latente, gente, é aquele período onde as contrações, elas já existem, as contrações, elas não vão mais embora. Normalmente, é uma fase onde as mulheres já solicitam a presença da doula, tá? Algumas mulheres solicitam a presença da doula lá na fase de pródromos, então, eu já acompanhei algumas mulheres, e que nessa fase de pródromos, às vezes em alguns momentos eu fui na casa da mulher, conversei, a gente às vezes começa a conversar, sugere para ela fazer uma caminhada, ou sugere uma massagem, o companheiro ou a companheira fazer uma massagem mais relaxante, e aí essa fase de pródromos, ela acaba desaparecendo. Então, quando as contrações vão embora, a gente sabe que não era trabalho de parto, né? Na fase latente, essas contrações, elas não vão mais embora, né? E algumas mulheres vivenciam essa fase latente de forma muito tranquila, mas algumas mulheres já necessitam de apoio, de suporte nessa fase latente. O que acontece na fase latente? Vocês lembram que eu falei para vocês lá sobre as mudanças do colo do útero? Então, nessa fase latente, esse colo do útero, ele vai ficar mais apagado, né? Ele vai afinar, ele vai centralizar, e vai iniciar a dilatação nessa fase latente. Então, é possível que essa mulher tenha ali uma perda de tampão, pode ser que esse tampão já venha ali com um fiozinho rajadinho, levemente sanguinolento, então pode ser um tampão que venha já meio rosado, né? Ele pode ser característico aí dessa fase latente. E normalmente nessa fase a mulher ela consegue comer, consegue interagir, é uma mulher que normalmente conversa, ri ainda de algumas coisas, consegue organizar algumas coisas. Então é uma mulher que ela consegue interagir. Na fase seguinte, que é a fase ativa, normalmente as mulheres elas já não querem mais conversar. Vocês começam a observar que ela vai ficando já mais introspectiva. É uma mulher que não conversa mais muito. Quando a gente pergunta, ela verbaliza muito pouco. Normalmente ela responde sim ou não, ou só balança com a cabeça. Então, nessa fase ativa, as contrações estão mais fortes. E é por isso que a mulher, ela já não responde a tudo que é perguntado, porque ela entra num processo de introspecção, né? Tem ela já tem uma dilatação aí que já está aumentada, então é uma dilatação que já vai aí para 5 ou 7 centímetros. Nessa fase ativa é muito comum as mulheres terem uma perda de tampão mais abundante, o tampão já vem vermelho vivo, tá? Então ele já é um tampão ali sanguinolento. Tem mulheres que vomitam nessa fase,
E é comum a bolsa romper nessa fase, que é a fase ativa do trabalho de parto. Normalmente, essa fase ativa, as contrações, elas estão 3 contrações em 10 minutos. Quando o útero está terminando de dilatar, a cabeça do bebê agora, ela já não está mais dentro do útero, mas ela vai começar a sua travessia pela vagina, né? Porque o colo do útero, ele está lá em cima. Então, quando ele está terminando de dilatar, essa fase de transição, eu gosto de contar essa história para vocês é uma forma de bem ilustrativa de compreender a fase de transição. Há vários anos atrás, quando eu comecei a acompanhar a parto domiciliar, eu estava acompanhando uma gestante, e ela, nessa época, eu não tinha vivência de parto domiciliar, então a minha referência de trabalho de parto eram os partos hospitalares, né? E no hospital, quando acontecia essa fase de transição, que é o momento onde a mulher está ali na reta final do trabalho de parto, ela começa a ficar sonolenta. Tem mulheres que tiram cochilos nessa fase de transição, né? Então, no hospital, quando a mulher estava nesse estágio de transição, nessa fase de transição, muitas vezes os profissionais avaliavam e diziam, as contrações estão ineficazes, as contrações estão muito fracas, e aí colocavam ocitocina, que é a famosa injeção de força, para fazer com que as contrações ficassem mais potentes, né, para potencializar essas contrações. Então, dificilmente em ambiente hospitalar, eu tinha oportunidade de observar essa fase da transição, porque ela era vista como uma fase, essa fase ela era vista de forma problemática no parto. Ela não era considerada uma fase fisiológica, ela era considerada como uma falha do trabalho de parto. Então, nesse parto domiciliar que eu acompanhei, quando essa mulher chegou na reta final do trabalho de parto, que ela parou de ter essas contrações, ela começou a tirar um cochilo. E aí, nessa época, nós éramos pouquíssimos profissionais que trabalhavam com humanização. Essa história que eu estou contando para vocês, ela aconteceu em 2009, então vocês imaginem aí o tanto de tempo que aconteceu isso, né? 2009 e 2019 tem 14 anos essa história, né? Então, quando eu vi aquela mulher com as contrações pausadas, eu achei que era um problema, comecei a achar que aquela mulher tinha que ser transferida para o hospital, né? E naquela época nós éramos pouquíssimos profissionais que acompanhavam parto domiciliar no Brasil, e eu tinha o telefone da Melânia Amorim. Não sei se vocês sabem quem é a Melânia, que é uma obstetra bem conhecida de Campina Grande. E aí a gente ligou para a Melânia, eu estava com uma doula, né, no parto, a gente ligou para a Melânia e contou para ela a situação da mulher. Melânia, olha só, a mulher parou de ter contração, a gente está aqui preocupada, o que você acha? Aí a Melânia perguntou, o bebê está bem? Eu tinha escutado o bebê, aí eu disse, o bebê está tudo bem. A mulher está bem? Eu disse, ela está ótima, está ali tirando um cochilo. Ela disse assim, pois então é só vocês esperarem um pouco. E de fato, eu tinha passado a madrugada inteira acompanhando essa mulher, e foi o momento que eu consegui, inclusive, tirar um cochilinho. Então, eu calculo ali que eu cochilei uns 15 minutinhos. E quando eu acordei, essa mulher estava em urros, né? Tendo aqueles puxos, que é aquela vontade de fazer força incontrolável. Então, essa fase de transição, ela é uma fase que dura ali alguns minutos, que ela é justamente no final da dilatação para o início do período expulsivo. Então, é muito importante que a gente entenda que essa fase de transição ela vai acontecer em algumas mulheres. Para algumas mulheres vai ser uma fase que a mulher vai estar ali bem sonolenta e pode tirar cochilos, como eu falei, e para outras mulheres ela é um momento muito angustiante. Então, normalmente é nessa fase que a mulher diz, eu não quero mais, eu vou desistir, eu quero anestesia, ou eu quero cesárea. Então, quando a mulher entra nesse perfil aí, né, com essas reclamações de realmente estar bem, se sentindo incapaz de ir adiante, normalmente é quando o trabalho de parto está bem avançado e quando está perto de terminar. Então, é muito importante a gente saber disso, porque quando ela está nesse momento de mais angústia, de mais tensão, de mais medo, é porque está perto de terminar, tá bom? Então, essa aí é conhecida como fase de transição. Passou a transição, a mulher vai entrar no período expulsivo. O período expulsivo, gente, é quando
já houve completamente, quando o útero já dilatou completamente, então já abriu completamente, né, o colo do útero, já dilatou completamente, e aquela mulher, ela começa a ter puxos. O puxo é aquela vontade de fazer força incontrolável que a mulher sente quando o trabalho de parto já está bem avançado. Então, vocês vão ouvir com muita frequência as mulheres dizendo que têm vontade de fazer cocô, porque é a sensação mais conhecida, né? Quando é o primeiro filho, a mulher nunca teve aquela experiência, aquela vivência de ter um bebê passando pela vagina. Então, a sensação que, de fato, é mais parecida é a vontade de fazer cocô. Porque o reto, ele é ali paralelo à vagina, né? E, então, a sensação, ela acaba se confundindo, porque o canal vaginal, a vagina e o reto, eles estão ali bem próximos, vizinhos, e a sensação, ela é bem semelhante. Então, é muito comum as mulheres, nesse momento, dizerem que estão com vontade de fazer cocô. E muitas, de fato, fazem, tá, gente? Então, se vocês tiverem oportunidade também de conversar sobre essa situação na gestação, é importante que essas mulheres saibam que é possível ali que no período expulsivo role ali um cocôzinho, né? Faça ali, saia ali alguma coisa, mas faz parte do processo, né? Então, para algumas mulheres pode ser bastante constrangedor, então é importante a gente falar, porque tem algumas mulheres que não sabem e ficam muito constrangidas na hora, né? Então é importante saber que fazer cocô ali no período expulsivo, né, no momento do parto, é uma possibilidade, tá bom? E a última fase do trabalho de parto é a dequitação da placenta, né? Dequitação é um termo utilizado, é um termo técnico para se referir à saída ou expulsão da placenta. Então, na dequitação da placenta, ou delivramento, que também é um outro termo que é utilizado, a placenta ela vai ser liberada. Então, o bebê nasce, na grande maioria das vezes, ele pode e deve ser colocado ali no colo da mãe, né, em contato pele a pele. Não tem urgência para cortar esse cordão umbilical, tá? E a mulher, às vezes, começa a sentir pequenas cólicas, né? Dessa vez são cólicas bem mais leves, não são cólicas intensas, como o trabalho de parto, são cólicas bem mais leves, que são cólicas para expulsar a placenta. Então, muitas placentas, elas são liberadas, né, dequitadas em torno de 5 minutos depois do parto, 10 minutos, mas tem um tempo médio ali de 20 minutos, 20 a 30 minutos, para essas placentas saírem. Então, nesse momento, é o momento ali que a mulher pode estar ali curtindo o bebezinho, né, é o momento que a mulher já pode iniciar ali alguns bebês não vão mamar nesse momento inicial, mas o bebê já pode ficar ali em contato pele a pele, às vezes ele já dá uma lambidinha, começa a dar sinais de que está começando a se interessar, então tem bebês que já começam ali a mexer a boquinha, e alguns bebês já começam a amamentação. A amamentação nesse momento faz com que a placenta seja expulsa, facilita a saída, a liberação da placenta. Por quê? O hormônio que ajuda na saída, na ejeção do leite, ele é o mesmo hormônio que vai causar as contrações. Então, quando o bebê mama, ele vai estar estimulando a produção de ocitocina. E a produção de ocitocina vai fazer com que as contrações uterinas aconteçam de forma mais frequente e vai ajudar a sair a placenta. E, inclusive, algumas mulheres, elas sentem essa cólica nas primeiras horas após o parto, porque também é uma forma de proteção. O útero, depois que o bebê sai, né, ele estava ali do tamanho de um melão, de uma melancia,
E quando o bebê sai, esse útero, ele precisa voltar ao tamanho dele inicial, que é mais ou menos do tamanho de um punho fechado. Então, a amamentação, ela também protege a mulher de hemorragia pós-parto. Então, é muito importante incentivar a amamentação, tanto para favorecer a expulsão da placenta, quanto também para evitar, para prevenir esse sangramento após o parto. Tá? Então, lembrem de incentivar essa amamentação. Vocês são... A doula, ela é uma figura fundamental ali para o início dessa amamentação. Quando está todo mundo ali preocupado com todas as outras coisas, a doula, ela precisa estar ali de olho na mãe. E ela é uma pessoa que pode, sim, lembrar a mulher, a equipe, o acompanhante de promover, né, de iniciar essa amamentação logo ali imediatamente após o parto, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre as fases do trabalho de parto? Alguma dúvida? Teve alguma coisa que eu passei aí rápido que vocês não entenderam? Tudo certo? Vamos adiante. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, de posições para o trabalho de parto. Gente, durante o acompanhamento da doula, né, durante a gestação, a doula ela vai realizar esses encontros de educação perinatal, e é importante ter um material para mostrar essas possíveis posições para a mulher, né? Então, ver vídeos de parto, fotos de parto, se for o momento de encontros presenciais, simular essas posições, né? Faz com que a mulher, durante o trabalho de parto, ela lembre da possibilidade de todas essas posições. Então, tanto pode ficar em pé, quanto pode ficar sentada, né? Usar bola, banqueta. Tem posições aí que favorecem a participação do acompanhante para fazer uma massagem, tá bom? Então, eu trouxe algumas imagens aí só para ilustrar esse momento. Além disso, algumas afirmações, né? Eu falei para vocês lá atrás de frases que podem ser ditas para essa mulher, para que elas consigam vivenciar o trabalho de parto. Então, tem algumas frases, né, que a gente pode incentivar essa mulher, né? Estou pronta para receber meu bebê, a vida flui através de mim, a contração é minha amiga e me guia com sabedoria. Então, aí só um pequeno exemplo de frases que podem ser... vocês podem, inclusive, durante a gestação, elaborar algumas frases junto com essa mulher. Tem mulheres que gostam de escrever, né? Para lembrar dessas frases no momento do trabalho de parto. Então, existem inúmeras possibilidades de preparar essa mulher para o trabalho de parto. Ok? Bom, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os locais de parto, né? Aqui em Fortaleza, o mais comum são partos em ambiente hospitalar. Aqui nós temos diversas maternidades que atendem tanto pelo SUS como atendem pelo convênio. Mas em outros locais do Brasil, nós temos as casas de parto. As casas de parto, alguém já ouviu falar no modelo de casa de parto? Alguém sabe como é que funciona essa casa de parto? Não, eu nunca ouvi falar. Alguém ouviu falar de casa de parto? Também não. Vocês duas, Isabela, Adriel. Gente, as casas de parto são modelos de ambiente que
já são, inclusive, incentivados, né? O próprio Ministério da Saúde apoia a construção das casas de parto. Legal. Então, pronto, vou começar do zero sobre as casas de parto para vocês, tá? Então, as casas de parto são ambientes onde quem atua na assistência ao parto são somente enfermeiras obstetras e obstetrizes. Vocês, não sei se vocês ouviram a Ju falar, mas a Ju falou de uma casa de parto no dia que ela deu aula, que é a Casa Ângela, que foi onde a gente trabalhou junto. Então, em São Paulo, tem essa casa de parto, que ela é uma referência no Brasil, e as casas de parto, elas funcionam somente com enfermeiras obstetras ou obstetrizes, não tem médico na casa de parto. Então, nesse ambiente, a mulher, ela é acompanhada durante toda a gestação por parteiras, né, parteiras diplomadas. Quando eu falar aqui de parteiras, eu estou me referindo a enfermeiras obstetras ou obstetrizes. Aqui no Ceará, a gente utiliza pouco esse termo, mas lá no Sudeste, a gente utiliza bem mais esse termo parteira, tá, para se referir tanto a enfermeiras quanto a obstetrizes, né. Quando eu falar daquelas parteiras que eram conhecidas de antigamente, aquelas ali são conhecidas como parteiras tradicionais. Então, para vocês diferenciarem, tá? Então, existem as parteiras tradicionais, que são aquelas parteiras que não frequentaram, não tiveram formação de nível superior, que não frequentaram a faculdade, e tem as parteiras diplomadas ou parteiras contemporâneas, que são as enfermeiras ou obstetrizes. Então, a casa de parto é um modelo de atendimento ao parto que somente enfermeiras e obstetrizes trabalham nessa casa de parto. E aí as mulheres vão para terem as suas consultas, então as consultas de pré-natal acontecem na casa de parto e o momento do parto. Então, entrou em trabalho de parto, essas mulheres vão ser atendidas exclusivamente por parteiras diplomadas, né, que vão acompanhar o trabalho de parto de forma integral, desde a entrada da mulher no ambiente, né, na casa de parto, fazer todo o acompanhamento durante o trabalho de parto, então avaliar a mãe e o acompanhamento do trabalho de parto, e no momento do nascimento, esse bebê também vai ser atendido por enfermeira obstetra ou obstetriz. São mulheres que têm gestação de baixo risco, né, então mulheres que estão a gestação inteira, que não tem problema de diabetes, que não tem problema de pressão alta, que não tem nenhum problema, por exemplo, de bebês pequenos, né, que a gente chama de restrição de crescimento. É um problema que pode dar uma alteração, por exemplo, na placenta, e o bebê, ele é um bebê ali pequeno, um bebê com algumas, que pode precisar de um suporte maior. Então, tem alguns casos, então, quando a gestação sai do risco habitual, né, e passa a ser uma gestação de alto risco, essas mulheres não podem ter os seus bebês em casa de parto. Mas, se for uma gestação que transcorre ali dentro da normalidade, ela vai ter a gestação, o parto e o pós-parto, né, até completar 24 horas. Normalmente, as mulheres e os bebês recebem alta com 24 horas. É um modelo de assistência que ele é considerado seguro, já tem inúmeros estudos que mostram a segurança e os benefícios para a mãe e para o bebê. Então, são ambientes que as mulheres e os bebês têm menos risco de passar por intervenções. Os resultados no pós-parto são mulheres que relatam bastante satisfação, né, com esse modelo de assistência. Então, ele não é muito comum no Brasil, mas no resto do mundo ele é bastante comum, principalmente na Inglaterra, né, no Reino Unido, na Espanha também tem muitas casas de parto, principalmente na Europa, né, na Itália, França. Então, aqui no Brasil é um modelo que tem crescido nos últimos anos, mas nós ainda temos poucas aqui no Brasil. Nós temos 2 em São Paulo. Aqui no Nordeste nós temos uma, que eu sei que, inclusive, as meninas, se eu não me engano, em João Pessoa, elas montaram uma casa de parto particular. Eu posso depois colocar para vocês seguirem os perfis no Instagram, porque é muito importante, é muito legal a gente
ver esse tipo ver essas mulheres sendo acompanhadas por essas profissionais, porque ajuda a gente a se fortalecer com essa visão de que o parto é fisiológico, de que a maioria das mulheres vai passar por esse processo de forma tranquila, né? Então, a gente naturalizar mais essa gestação e esse parto. Então, depois eu posso passar a listinha para vocês. Então, aqui no Nordeste, que eu saiba, a gente tem essa em João Pessoa, que é uma particular, e tem uma pública, que na verdade é filantrópica, na Bahia. E aí, num modelo parecido com as casas de parto, a gente tem os centros de parto normal, que aqui em Fortaleza já tem alguns. Mas o modelo de centro de parto normal que tem aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem no Hospital da Mulher de Maracanaú, né? Mas o modelo de centro de parto normal, ele não tem sido respeitado como de fato preconiza a legislação. Tanto as casas de parto quanto os centros de parto normais, eles devem ter, as mulheres devem ter assistência somente por enfermeiras, como eu falei para vocês, como enfermeiras e obstetrizes. Mas algumas aqui de Fortaleza, né, elas funcionam também com assistência médica. Então, a gente ainda está num processo, né, esses centros de parto normais, eles ainda estão num processo de transformação, ainda não funciona de fato como deveria ser, porque a atuação da enfermeira obstetra ainda está num processo de ganhar mais autonomia, né? A gente ainda tem muito essa visão do profissional médico diretamente relacionada com assistência ao parto normal. E isso, gente, é uma visão muito do Brasil. Nos outros países, quem está oferecendo, quem está realizando esse serviço de acompanhamento da gestação e parto da grande maioria das mulheres são as parteiras. Tá? Então, no Brasil é que a gente tem esse modelo, é um modelo que está em transformação, ainda tem bastante coisa para ser feita, tá bom? Tem as maternidades convencionais, né? Tem o modelo de parto domiciliar, né? Que eu não sei se vocês conhecem alguém que já teve parto domiciliar, mas também é um outro formato que normalmente nós não temos profissionais médicos envolvidos, então, normalmente, o parto domiciliar, ele também é acompanhado somente por parteiras. E hoje, aqui em Fortaleza, que eu conheça, que eu saiba, só tem uma equipe de parteiras diplomadas, né, de enfermeiras obstetras e obstetrizes atuando com o parto domiciliar. Eu não atendo mais, não acompanho mais parto domiciliar, mas a Ju, ela trabalha numa equipe, né, de parto domiciliar. Bom, aqui, eu já falei para vocês, né, da diferença da parteira tradicional e da parteira diplomada, então, aqui nós temos uma listinha de profissionais envolvidos, né, na assistência, no acompanhamento do parto. Temos as parteiras tradicionais, que são aquelas parteiras lá que normalmente acompanharam as nossas avós, né, as avós ou bisavós de vocês, que aquelas que pariam em casa foram acompanhadas por parteiras tradicionais. Temos a enfermeira obstetra. A enfermeira obstetra, ela tem uma formação, uma graduação de 5 anos e depois precisa fazer uma pós-graduação de 2 anos em obstetrícia, e aí ela se torna enfermeira obstetra. Temos o modelo de obstetrizes, que é a formação da Ju, né, que é uma formação de 4, 5 anos, que é uma graduação, que é uma formação onde elas, durante toda a graduação, só estudam assistência à gestação e parto. Temos a doula, que é uma acompanhante treinada, né, a doula, ela não oferece nenhum procedimento técnico, ela não realiza nenhum procedimento técnico, ela oferece apoio físico e emocional. Temos o médico obstetra, que, de regra, o médico obstetra, ele deveria
entrar na assistência ao parto somente quando é um parto que ou teve algum tipo de complicação e precisa, por exemplo, de uma aplicação de fórceps, ou precisa de alguma manobra mais intervencionista, né? Então, ou quando essa mulher precisa de uma cesariana, esse seria o cenário ideal de assistência ao parto, já que os médicos, eles têm uma formação onde eles aprendem procedimentos e intervenções, então é bem complicado você pegar um profissional que foi treinado para realizar procedimentos e colocar ele para acompanhar um parto fisiológico, onde eu falei para vocês no início da nossa aula, onde o parto fisiológico a gente só deve mexer quando, de fato, a gente tem certeza que vai trazer mais benefício do que malefício para aquela mulher. Então, é por isso que existe essa questão de que, de fato, se de fato o médico ele é o melhor profissional para acompanhar as mulheres num trabalho de parto fisiológicos, né? Gente, eu estou dizendo isso, não é da minha cabeça, já tem vários estudos mostrando, né, dos benefícios de uma mulher ser acompanhada pela enfermeira obstetra, que são profissionais, né, enfermeiras obstetras ou obstetrizes, que são profissionais que foram treinadas para não intervir, para não realizar procedimento, para, de fato, observar e acompanhar aquele trabalho de parto de forma fisiológica. Complicou? Teve algo ali que saiu de dentro do esperado, né? Chama o médico obstetra para ele realizar a intervenção ou até ir para uma cesariana, tá? Mas aqui, de fato, nas maternidades, aqui no Ceará, no Brasil, de uma forma geral, a gente não tem um consenso sobre a atuação desses profissionais. Então, muitas vezes a gente vai ver que o médico, na grande maioria das vezes, está lá, é o profissional de referência para uma mulher que vai ter um parto normal. Inclusive, as mulheres, quando engravidam, normalmente procuram um médico obstetra para o seu pré-natal, né? Dificilmente procuram uma enfermeira obstetra. Normalmente, as mulheres que são atendidas por enfermeiras obstetras são mulheres que têm o seu pré-natal, normalmente pelo posto de saúde, pelo SUS. Então, existe essa visão distorcida de que a enfermeira obstetra é para a mulher do SUS, para a mulher que não tem dinheiro, né? E para a mulher que pode pagar, ela vai ser atendida pelo médico obstetra. Então, existe esse conceito equivocado da divisão da atuação desses profissionais, tá? E no hospital, normalmente, também, o bebê ele vai ser atendido por um médico neonatologista. E nas casas de parto ou centros de parto normal, quem vai fazer esse atendimento imediato ao recém-nascido são também as enfermeiras obstetras. Então, nós, enfermeiras, temos formação, capacitação para realizar os primeiros procedimentos. Normalmente, o bebê, quando nasce, se precisar de algum procedimento de urgência, a enfermeira obstetra, ela tem que estar apta para desenvolver essas intervenções de urgência, né? Até porque a gente tem, para ter enfermeira obstetra, para ter treinamento, enfermeira obstetra ou neonatologista, para ter treinamento de urgência, né, para os bebês recém-nascidos, tá? Então, mas também a gente dificilmente vê esse contexto aqui em Fortaleza. Normalmente, o médico neonatologista que está lá realizando a assistência do recém-nascido na sala de parto. Aqui, eu trouxe algumas informações aqui, né, sobre a doula, e a Organização Mundial da Saúde, reforçando o papel da doula, apoiando, incentivando a presença da doula, ela diz o seguinte: o apoio físico e empático contínuo, oferecido por uma única pessoa durante o trabalho de parto, traz muitos benefícios, incluindo um trabalho de parto mais curto, um volume significativamente menor de medicações e analgesia epidural, né? Menos scores de APGAR abaixo de 7, eu vou já explicar para vocês, para quem não sabe o que é o índice de APGAR, e menos partos operatórios, ou seja, uma mulher que tem a possibilidade de ter uma doula no seu trabalho de parto, normalmente os partos são mais curtos, mais rápidos,
São mulheres que reclamam menos de dor, por isso que são mulheres que precisam menos de anestesia, né? E por serem partos mais rápidos, onde a mulher está mais segura, mais confiante, mais tranquila, são bebês que nascem menor. O ápiga, a gente vai ver mais na outra aula, quando eu for falar de procedimentos e intervenções, mas todo bebê que nasce, ele recebe uma nota de ápiga ou apigar, né? As pessoas utilizam as duas formas. Então, quando o bebê nasce, é feita essa avaliação, é uma nota que vai de 0 a 10. Então, nessa avaliação, o bebê ele é avaliado avaliada a respiração do bebê, o batimento cardíaco do bebê, se o bebê está se mexendo, se ele é um bebê ativo ou se ele é um bebê muito molinho. Então, essa nota vai de 0 a 10. E uma nota de 7 para cima, ela é uma nota boa. Abaixo de 7, é um bebê que às vezes precisa de algum tipo de intervenção, que precisa de algum estímulo. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela já traz essa informação, que são estudos que foram realizados que mostram que mulheres que foram acompanhadas, que tiveram a presença da doula no seu trabalho de parto, os bebês, eles nascem mais saudáveis, tá? Então, são bebês que precisam de menos intervenção, e, além disso, são mulheres que precisam menos de cesariana. E aqui tem uma frase do Ministério da Saúde, que ele diz o seguinte, no material lá de 2001, tá? Então, um material que tem mais de 20 anos. O apoio da doula, além de melhorar a vivência experimentada pelas mulheres que dão à luz, parecem ter uma influência direta e positiva sobre a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. Então, são mulheres que ficam mais satisfeitas, né, com o seu trabalho de parto. Então, o Ministério da Saúde, ele ressalta aqui que todas as mulheres, né, em todas as situações, elas devem ter o acompanhamento de uma doula. Em números aqui, né, a Carol falou sobre essa pesquisa lá do Klaus e Kennel, né, para quem viu na aula passada. Então, é uma pesquisa que foi publicada em 1997, e em resumo, diz o seguinte, que uma mulher que tem doula, ela tem um 50% menor chance de ir para uma cesariana, ou seja, de ter sucesso com o parto normal, reduz 25% do tempo do trabalho de parto, reduz 60% os pedidos de anestesia, reduz 40% o uso de ocitocina, né, então, precisa menos de intervenção como ocitocina, que a ocitocina é aquela medicação para estimular a contração, reduz 30% o uso de anestesia e 40% o uso de fórceps, tá? Então, só coisas boas, né? Em ter uma doula. E o que a doula faz no trabalho de parto? Ela traz força, coragem e empoderamento para aquela mulher, ajuda a lidar com as emoções, favorece conforto e acolhimento, alivia a ansiedade no trabalho de parto e utiliza os métodos não farmacológicos para alívio da dor. Então, ter uma pessoa ali do lado da mulher durante todo o trabalho de parto para fazer esse trabalho faz toda a diferença, tá? E o que a enfermeira obstetra faz? Gente, muitas pessoas confundem o trabalho da enfermeira com o trabalho da doula. Algumas enfermeiras não apoiam o trabalho da doula, algumas doulas acham que podem estar fazendo o trabalho da enfermeira. Então, é muito importante a gente falar sobre o papel dessas profissionais, porque eles não são papéis que disputam, tá? Eles são papéis complementares. Então, a enfermeira, ela pode estar mais focada na realização do pré-natal, né? Ela é uma profissional que está ali no parto para resolver complicações e emergências, como eu já dei alguns exemplos para vocês, né? Ela oferece assistência ao parto e ao recém-nascido, ela realiza procedimentos técnicos, então ela faz exame de toque para ver a dilatação, avalia como é que estão as contrações, e ela também realiza exames, diagnóstico, né, e realiza tratamento. A enfermeira, quais são os benefícios de ter uma enfermeira obstetra? Normalmente é uma profissional que ela realiza consultas bem mais demoradas, né, então ela tem a possibilidade de trazer mais informações, né, então, enquanto o médico no pré-natal, ele está mais focado ali em olhar para os exames daquela mulher, em avaliar como é que está a pressão, né, como é que está o peso daquela mulher, a enfermeira, ela tem a possibilidade de oferecer um pré-natal
com mais informação, né? Pode trabalhar mais, inclusive, esse preparo físico e emocional da mulher. Ela consegue ter um olhar mais individual de cada mulher, de cada família, né? Uma profissional que tem a humanização, ela está na base da formação das enfermeiras, né? E ela oferece esse acompanhamento da gestação até o pós-parto. Então, ela também acompanha, pode fazer a consulta no pós-parto da mãe e do bebê. O que mais que a enfermeira obstetra faz, né? Prioriza o respeito à mulher e à família, incentiva o protagonismo da mulher, que a gente discutiu lá no começo da nossa aula de hoje, né? Prepara e cuida, né, do parto ao momento do nascimento, também trabalha acompanha no pós-parto ou puerpério, né? Para quem não conhece essa palavra, né, o puerpério é o período após o parto, são sinônimos. E ela avalia também a evolução do trabalho de parto. Então, tem algumas doulas que trabalham em parceria com enfermeiras obstetras. Então, a doula está lá na casa da mulher, acompanhando o trabalho de parto, e aí o trabalho de parto está mais avançado, e às vezes a doula, a mulher, ela contratou também a enfermeira obstetra. Então, nesse momento que o trabalho de parto está mais avançado, a enfermeira ela pode ser chamada para fazer uma avaliação em domicílio. E aí ela avalia, vê como é que está aquela dilatação, vê se já está na hora de ir para o hospital. Então, de fato, são funções, né, que se complementam e que costumam ter sucesso quando trabalham juntas, tá bom? Eu, pelo menos, adoro trabalhar com doula. Durante muitos anos, me acostumei a trabalhar com doula e, de fato, a gente consegue fazer um trabalho bem eficaz, né? Trabalhar com aquela mulher da preparação durante o trabalho de parto e até o pós-parto. Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão tão caladinhas hoje, né? Estão gostando não gostaram da aula, não? Eu não consegui assistir a aula toda hoje, Uhum. mas eu vou assistir e caso me surja dúvida, eu posso te procurar no privado, né? Pode botar lá no grupo também, tá bom? Tá. Gente, ficou claro? Vocês conseguiram entender? Foi muita informação? Deu para pegar direitinho? Foi informação demais? Não, foi ótima a aula. Foi bastante explicativa, então, pelo menos para mim, não gerou dúvida. Ótimo. Legal. Alguém quer complementar? Falar mais alguma coisa? A aula foi maravilhosa. Que bom, Isabela. Porque vocês ficam aí caladinhas, aí eu fico com a impressão de que ou não estão entendendo nada ou que está desinteressante. Então, Não, mas foi tudo muito boa a aula, viu? bom. Muito boa mesmo. E eu vou rever depois quando tu mandar o link lá do gravado, porque foi muito boa. Eu vou tentar depois, eu vou ver se eu faço uns shorts, uns vídeos curtos dessa aula, né, que às vezes tem algumas questões que são bem mais interessantes, mas a aula vai ficar gravada, né, tá aqui já sendo gravada. Eu vou até parar aqui a gravação. A outra resolveu falar ali agora. Você tá com dúvida, tá? Deixa eu parar aqui a gravação, gente.